internet, testa aí. Não tá pegando vocês, tá? Pode pegar? Não tem problema não? Oi. Guilherme entrou ali. Dá pra ouvir legal? O que estão comentando aí? Dá pra ouvir legal? Fala pro Guilherme que dá tempo pra ele vir, né? Ai, ai. Bora, Guilherme. Vamos orar então. Vamos orar para. Obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Pai, por esse momento. Te pedimos, Senhor, que o Senhor haja nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar falando conosco através da Tua palavra. É nisso que te pedimos, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Gente, como a gente estava conversando mais cedo, esse clima está muito gostoso. Esse clima está muito friozinho, né, de manhã. Quem está com dificuldade de acordar de manhã cedo? Eu sei que uma boa parte aqui estuda de manhã, mas tem outros que não, né? É de tarde, tem outros que até de noite, não deu certo. Está sendo difícil, não está? Lá em casa está sendo tenso, lá em casa. Porque assim, a minha filha acorda às 6 horas da manhã para ir para aula, né? Para se arrumar. Aí 6 horas está bem friozinho, está escuro, né? Então assim, ela é bem fiel ao travesseiro dela, né? Ao travesseiro e à cama dela. Então o que acontece? É difícil, eu fico insistindo, né? Vamos levantar, vamos levantar. E o que ela diz assim? Ah, pai, deixa eu dormir mais um pouquinho. Só mais uns 5 minutos. Aí eu deixo. Aí eu vou, aí depois eu volto novamente. Mais 5, aí já não dá, porque de 5 em 5 daqui a pouco a gente chega atrasado na escola. Mas eu insisto até que ela resolve me obedecer. Até que ela resolve. Mas eu entendo, porque você competir com o sono e com a cama quentinha, com um clima gelado, é difícil. É muito difícil levantar. E não é porque ela dorme tarde, não, ela dorme cedo, bem cedo. Mas é normal. Eu sei que nem todos aqui tenham dificuldade em acordar cedo, né? Mas todos nós aqui somos pecadores e por isso, de alguma forma ou de outra, nós temos outras coisas que nos fazem desobedecer os nossos pais. Alguma coisa que a gente é mais fiel do que mais fiel a essas coisas do que aos nossos pais. Então existem muitas coisas na vida que fazem a gente desobedecer. E isso tem um personagem nas Escrituras, um profeta do Antigo Testamento, que ele lembra muito do que nós falamos até aqui sobre isso, né? Sobre a teimosia, sobre a desobediência, né? E a gente vê nas Escrituras coisas que, se a gente atentar para elas, isso pode nos ajudar mais muito mesmo. Por isso quero te convidar a acessar sua Bíblia ou abri-la em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. A gente vai ler somente o capítulo 1. Quem tiver NVI, pode ler. Jonas capítulo 1, do verso de 1 a 17.
Vamos fazer o seguinte, você lê o verso 1, ela lê o verso 2 e depois vai... E eu vou lendo também aqui. Olha. Chamado e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, com esta ordem. Vá, oferece a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Dirigindo-se para Tarsis, desceu a cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele povo. Depois de pagar a passagem, voltou para Tarsis, para fugir de Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os navios ficaram com medo e cada um tomou a sua própria vez, para tirar as caras da mão para tomar o navio mais perto. Enquanto isso, Jonas continuava descer a porão, cercado da mão do navio. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame a seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Verso 8. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens que estavam apavorados perguntaram: O que foi que você fez? Pois saibam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles me perguntaram: O que devemos fazer com você para que não se acabe? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me a mão. E eles se acalmaram, pois eu sei que a minha causa recebemos a chance de vocês. Só em 10 dias, os homens se esforçaram mais para final de voltar a terra. Mas não conseguiram, porque não tinha ficado ainda mais grande. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e me lançaram ao mar. Enfurecido, ele sacrificou. Verso 16. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém. Esse texto, ele tem muita coisa para a gente, mas nós vamos nos concentrar apenas do verso 1 ao verso 5. Esse 1 ao 5, tá? Quando Jonas, quando ele disse, a palavra de Deus veio até ele, né? Ele caiu naquele erro que muitos de nós cometemos. A palavra veio de Deus, a autoridade, a ordem veio daquele que é todo-poderoso, aquele que tem toda a autoridade, do Deus todo-poderoso, do Deus Pai, veio dele. E Jonas fez o quê? Simplesmente resolveu fugir. Ele não quis obedecer a Deus. Muitas das vezes é isso que a gente faz, a gente não obedece aos nossos pais, a gente foge para alguma coisa que a gente julga ser mais importante, que a gente julga ser mais primordial, né? E Jonas, ele fez isso, porque quando fala que fugir da presença do Senhor, é porque naquela época o povo de Israel acreditava que Deus estava limitado geograficamente na região de Israel. Então, por isso que ele resolveu fugir. Ele tentou fugir da região de Israel para não obedecer a Deus, achando que se ele mudasse de local, Deus não iria alcançar ele. Só que Deus não está limitado por situações geográficas. Para quem não sabe, quando Jonas foi para Jope, e de Jope ele não quis ir para Nínive, mas ele quis ir para Tarsis, a distância de Jope para Nínive, sabe de quanto tempo é? Quanto tempo você demora viajando naquela época que não tinha metrô, que não tinha avião? Aquela época, sabe quanto tempo demora?
1 mês e meio para você chegar até Nínive. Mas Jonas estava tão rebelde, ele não queria obedecer a Deus de maneira nenhuma, que ele queria ir para Tarsis. Para você chegar em Tarsis, de Jope, partindo de Jope ali, você ia levar aproximadamente 4 meses e meio para chegar lá. Ele queria ir para bem longe, ele não queria saber de Nínive, ele não queria saber. E para quem não sabe, Nínive é a última resistência, né? Como o pessoal fala no meio teológico. Nínive foi criada por Nimrod, lá em Gênesis. Nimrod foi aquele cara que foi responsável pela construção, a organização da Torre de Babel. Uma torre que foi construída para se opor a Deus. Então Deus foi lá e acabou com aquela torre. E Nínive foi construída por esse rapaz, por esse Nimrod. Então, Nínive era uma cidade rebelde, uma cidade de pecadores, uma cidade que Jonas não queria chegar perto. Porque Jonas sabia que se ele pregasse o Evangelho, se ele pregasse a palavra de Deus, as pessoas ali iriam se arrepender. E ele não queria que ninguém fosse salvo. Ele não queria que eles se arrependessem dos seus pecados. Ele queria que eles morressem. Ele não queria. Então ele resolveu desobedecer a Deus. Ele preferiu obedecer os desejos do seu próprio coração. Para ele queria a morte para aquelas pessoas. Então ele entendeu que os desejos do coração dele são mais importantes do que obedecer a Deus. Então ele fugiu. Ele fugiu e se dirigiu para o ídolo do coração dele, que era Tarsis. Quando a Bíblia fala aqui no verso 3 vezes ele fala Tarsis. Olha aí. Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava ao porto de Tarsis. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Nesse ponto a gente vê uma coisa bem interessante. Os passos de uma pessoa desobediente a Deus. Primeiro passo, busca fugir do local onde Deus é conhecido. Busca fugir. Porque acha que se fugir da igreja, eu não tenho mais compromisso com Deus. Se fugir da igreja, Deus não vai me alcançar. Se eu mudar de estado, Deus não vai me alcançar. Se eu mudar de país, Ele não vai. Deus é internacional, Ele é mundial. Ele alcança todos nós e não é mais rápido do que isso aqui. Depois que ele fugiu para o seu ídolo, para os seus desejos, que era Tarsis, que ele queria ir para lá, ele não demorou muito a encontrar um meio para fugir de Deus. Porque uma coisa é você decidir no seu coração fugir de Deus. Outra coisa é um meio que você escolhe para fugir de Deus. E o meio que ele escolheu foi uma embarcação cheia de pessoas pagãs. Pessoas que não conheciam Deus. Marinheiros que lá estavam mais uma vez indo para pescar, indo mais uma vez fazer o seu trabalho, e ele disse, não, eu vou entrar aqui. Eu vou entrar aqui porque esse povo aqui não me conhece, não conhece o meu Deus, ninguém me conhece, eu vou entrar. E muitas vezes nós fazemos isso. A gente se envolve com pessoas que não conhecem o nosso Deus, não querem saber. Como é que encontra um meio? Cada um tem o seu meio. Tem pessoas que usam as drogas, tem uns que usam a bebida, né? Tem outros que usam o sexo, tem outros que usam perfil falso de Instagram, Facebook, para mostrar uma coisa, mostrar quem é realmente, porque não tem coragem de mostrar para os outros. E acha que um perfil falso vai fazer diferença. Então existem meios. As pessoas querem meios para fugirem de Deus, meios para mostrar que, olha, o Tarsis é meu ídolo e é isso que me interessa. Me interessa isso. Me interessa ser diferente. Me interessa ser quem eu sou. Só que quem eu sou não somos nós que definimos quem nós somos. E é isso que Jonas vai descobrir ao longo do livro. Ele vai descobrir que não é o nosso desejo que define quem nós somos.
mas é o autor da vida que define o que nós somos. Então ele fugiu, ele entrou no meio, encontrou um meio, ele pagou o preço, ele pagou um aluguel para entrar no barco. Tem muita gente pagando o preço para fugir de Deus, pensando que vai encontrar uma liberdade, achando que fora de Deus, aí sim eu vou viver bem, aí sim eu vou ter liberdade, aí sim eu vou ter paz. Coitado do Jonas. Ele achava que ele ia ter paz. Então ele entrou no barco e embarcou. Tem muita gente embarcando numa canoa furada, achando que está indo num barco de 5 estrelas. Achando que entrando ali, pronto, agora a minha vida vai ser diferente. Tudo questão de briga aí, tudo isso é besteira, eu não preciso de Deus, porque agora eu estou num barco que é diferente. Um barco com pessoas novas, vou começar uma vida nova, uma coisa diferente, e vou descansar. Foi o que Jonas, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava quebrar-se ao meio. Todos os marinheiros ficaram com medo, todo mundo ficou com medo, todo mundo estava apavorado. Jonas estava onde? Lá embaixo, dormindo. Quando nós nos tornamos insensíveis a Deus, nós perdemos o nosso temor de Deus. Nós ficamos como se a gente tivesse adormecido. É como aquele caso que eu falei, a minha filha está de manhã cedo dormindo, está adormecida. Se eu não for lá mexê-la para ela acordar, ela não vai acordar. Porque para ali está muito bom, ali está tranquilo, está se sentindo ótimo, mas não era para estar ali, até aquele horário, dormindo, era para estar na escola, ou se arrumando para ir para a escola. E Tarsis aqui era o ídolo dele, porque ele acreditava o seguinte: olha, eu não vou obedecer a Deus, eu vou para essa cidade, eu vou ficar em paz, tudo vai ser diferente, vai ser uma vida nova, ninguém vai mandar em mim, Deus não vai me alcançar. A diferença é que Jonas, ou ele tinha esquecido, ou ele, quando a gente está em pecado de desobediência, a gente não atenta para essas coisas. Deus move céus e terra para não nos abandonar. Ele move e faz tudo. Então, quando Deus mandou um vento lá para a embarcação, para o mar, para mexer com todo mundo, foi para disciplinar Jonas, para disciplinar ele, porque Deus quer que Jonas voltasse para ele. Deus não desistiu de Jonas. A mesma disciplina que Deus faz com muitos de nós. Muitos acham que quando sai da igreja, as coisas pioraram. Não, vai ser bom, depois quebra a cara. Por quê? Porque Deus vai disciplinar para mostrar: olha, você não pertence a este mundo, você nem pertence. Eu te comprei com sangue. Jesus desceu do céu para morrer ali na cruz, ele veio atrás de nós. Se ele tivesse vindo atrás de nós, nós jamais iríamos atrás dele. Jamais. Então Jonas, ele foi percebendo uma caminhada, ele foi percebendo que ali ele estava distante de Deus, bem distante. Depois que o barco foi sacudido, o pessoal começou a ficar com medo, então eles começaram a jogar as cargas dos barcos para o mar, porque pensavam eles, se a gente aliviar o peso do barco, então a gente vai ficar tranquilo, a gente vai conseguir se salvar, e salvar o barco, porque estavam todos no mesmo barco ali. Se o barco afundasse, todo mundo ia morrer, todo mundo. Só que não deu certo, porque o alívio espiritual das nossas vidas não é alcançado por nada material, não é alcançado pelas drogas, não é alcançado por perfil falso de que agora eu falo o que eu quero. Não vai alcançar. Vai chegar uma hora que vai cansar e vai procurar coisas piores. Não vai alcançar. Tem pessoas que procuram se mutilar,
para poder se aliviar, não vai alcançar também. Nada material vai alcançar um alívio espiritual. Nada material vai alcançar a nossa salvação. E aqueles homens achavam que isso ia acontecer. E quando eles jogaram tudo no barco, e o barco ficou leve, e a tempestade não parou, e a situação só estava piorando, eles começaram a perguntar quem é o responsável por tudo isso. Começaram a lançar sorte. Lançar sorte é uma forma do Antigo Testamento, da época que você lançava e onde caísse a pedra, era o nome daquela pessoa, né? Que Deus estaria conduzindo aquela forma de achar a pessoa ali. E caiu sobre Jonas. O capitão foi lá embaixo, falou com Jonas, porque não sabia quem era, começou a questionar: olha, quem é você? Por que você está aqui? O que aconteceu? Jonas já tinha dito para alguns que tinha fugido de Deus. Aí o pessoal ficou: meu Deus, ele fugiu desse Deus, o Deus criador dos céus e da terra? E o pessoal aí fora não conhece Deus, não sabe quem é Deus, mas já ouviu falar. Então, quando a gente descobre: tu és crente? Sou crente. Então por que tu está fazendo isso? O pessoal de fora confronta a gente. As pessoas de fora, porque eles sabem o Deus que nós servimos, mas às vezes os pecados do nosso coração não deixam a gente perceber isso. Mas a boa notícia é que Deus não desiste de nós. Deus não desiste. No verso 5, que é até onde a gente vai, o que a palavra de Deus quer nos trazer atenção é que pessoas que não eram crentes estavam com medo. E ele que conhecia Deus estava, como é que a gente fala? Indiferente. Estava indiferente. Deus, ele não mede esforços para nos alcançar. É um Deus que não é passivo. O nosso Deus, ele é um Deus que age na criação e age em nós. Nada na nossa vida acontece sem que Deus esteja de alguma forma trabalhando na nossa vida. Deus age na nossa vida, principalmente quando a gente se arrepende dos nossos pecados e corre para Deus. Porque se a gente não se arrepender, não tem como alcançar apoio. Jonas foi necessário ele ser jogado no mar, porque ao ser jogado para o mar, ele ia ser morto. Ele ia morrer no mar. Mas o que foi que Deus fez? Mandou um peixe engolir Jonas. E dentro do peixe, ele poderia ter morrido, não poderia? A pessoa passar 3 dias dentro de um bicho? Já pensou isso? É uma coisa assim, incrível. E ele não morreu. Ele não morreu porque Deus não deixou ele morrer. Porque ficou testando ele até o final. E lá dentro do peixe, ele se arrependeu. Não precisamos chegar ao limite da nossa vida, próximo a cometer um suicídio, próximo a acabar com a vida para se arrepender. Não precisamos chegar a esse ponto. Não é necessário. Não é. Porque Deus morreu na cruz para que a gente tivesse vida, e vida em abundância. Quando a gente procura ter vida fora de Deus, a gente começa a perder interesse pelas coisas de Deus, principalmente obedecer a Deus. De alguma forma, Jonas tinha decidido desobedecer a Deus, desobedecer o Pai. Mas isso nos mostra o quê? Que apesar dele ser um profeta, aliás, o único profeta do Antigo Testamento que foi enviado para povos pagãos. Olha a ironia das coisas. Jerusalém teve vários profetas conhecidos dentro dele. Vários profetas. E não se arrependeram dos seus pecados. Vários. Mas bastou apenas um profeta desconhecido para chegar em Nínive, pregar e a cidade inteira ser salva. Houve mais fé fora do povo de Deus do que dentro.
E isso Deus fez para mostrar para Israel o quão vergonhoso é a situação disso. O quão vergonhoso é. Jesus, quando chegou em Jerusalém, falou a mesma coisa: Jerusalém, Jerusalém, eu queria tanto colocar você debaixo das minhas asas, mas vocês me rejeitaram, vocês me abandonaram. Mostrando a mesma coisa que aconteceu lá no Antigo Testamento. Diferente de Jonas, Jonas, ele não foi perfeito, porque ele é um pecador. Isso mostra que ele precisa de um Salvador. Ele precisa de um Salvador. Jesus, quando veio, ele é o profeta, ele é Deus, ele é aquele que é perfeito. Então, diferente de Jonas, ele obedeceu ao Pai, mesmo não querendo provar do cálice. Mesmo não querendo. Jonas, ele desobedeceu o Pai porque ele não queria fazer a obra de Deus. O que a gente pode tirar disso? Temos a obrigação de obedecer a Deus, independente se nós estamos gostando ou não do que vamos fazer. A obediência é incondicional. A obediência, ela é necessária. Jesus mostrou isso. Por isso que a gente não consegue fazer nada sem Cristo. Porque Cristo nos dá o poder que nós não conseguimos. Nós não conseguimos ser obedientes todos os dias. Conseguimos? Quem consegue ser obediente todos os dias? Eu não consigo. Por isso que eu e toda a humanidade merece o inferno. Merece a condenação. Porque nós não conseguimos ser obedientes como precisamos. Mas teve um que foi obediente. E por causa dele, e somente por causa dele, nós conseguimos ser salvos. Porque quando somos salvos pela fé em Cristo Jesus, ele assume tudo aquilo que nós não conseguimos assumir. Tudo. Todos os pecados que nós merecemos, a condenação que nós merecemos foi jogada sobre ele. Tudo foi jogado sobre ele, para que nós tenhamos vida. Em contrapartida, se nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, se nós somos aceitos por Deus de maneira imerecida pela fé em Cristo, significa que automaticamente nós recebemos a obrigação e a responsabilidade de viver como Cristo viveu neste mundo. Mesmo que a gente não consiga viver 100%, nós temos essa obrigação, nós temos essa responsabilidade. Porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então ele mostrou pela lei da natureza que ele controla a vida e ele controla a natureza. Ele não mede esforços para mostrar que ele está no controle de tudo, no controle de todos nós. Quem pode abrir Efésios 6, 10. Quem achar primeiro pode falar logo. Pode. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Efésios 6 fala de uma luta espiritual entre a carne e o espírito. Se a gente não se fortalecer no poder de Cristo Jesus, nós seremos presas fáceis do pecado. Nós daremos mais importância para o pecado do que para Deus. Precisamos lembrar, precisamos orar, precisamos jejuar. Muitos de nós não jejua, não busca Deus, não ora, não gasta um tempo focando em Deus. Então se a gente não fizer essas coisas, não teremos poder de Deus para superar os pecados. E seremos como miseráveis, que só serve ser para pisado. Jesus disse que se o sal não tiver gosto, para que serve? A não ser para ser jogado fora e pisado. Se nós não formos cheios do poder do Espírito Santo, se não estivermos em Cristo Jesus e não buscarmos isso,
não adianta. Queira Deus que nós tenhamos tanto ânimo para buscar Deus, como nós temos ânimo para passar o dia todo teclando no celular. Teclando no celular. Porque se a gente for botar na caneta o tempo que a gente passa mexendo no celular e medir o tempo que a gente está com Deus, a gente vai ter uma surpresa. Uma surpresa aí, porque a gente pensa que está bem, e não está. Não estamos bem. Se Deus não é o foco da nossa vida, nós não estamos bem. Nós estamos bem longe de Deus. Mas há esperança, sempre há, porque Ele não desiste de nós. Deus tem toda a autoridade sobre a vida e sobre toda a criação dele. Ele tem autoridade. Então, se Ele perdoar os nossos pecados, com certeza nós teremos uma nova vida. Nós teremos uma nova oportunidade. Nós seremos diferentes. Mas Ele só pode perdoar se houver arrependimento. E arrependimento é deixar de fazer o que estava fazendo de errado e passar a obedecer a Deus. Jonas descobriu isso lá na frente. Que não adiantou ele achar que ia ter uma vida diferente, uma vida nova, uma vida melhor fora de Deus. Deus disciplinou ele. Mostrou para ele o quanto ele ama. Porque a disciplina de Deus é prova de que Ele nos ama e quer que a gente fique com Ele. E por isso, a disciplina dos nossos pais é prova de amor para nós. É prova de amor. Porque a mão dos pais não é mais pesada do que a mão de Deus. A mão dos pais não é mais pesada do que a mão de Deus. Então, se nós fugirmos do nosso pecado através da disciplina dos pais, nós com certeza trataremos diferente o nosso relacionamento com Deus. Bem diferente. Muito diferente. Porque se a gente não consegue obedecer aos pais que nós vemos todos os dias, como que a gente pode obedecer a Deus que a gente não vê? Se a gente não aprende a obedecer aquilo que a gente vê, como a gente vai aprender a obedecer quem a gente não vê? Não adianta. Eu sempre falo para minha filha o seguinte: filha, mentira tem perna curta. Sabe por quê? Porque Deus revela. Deus revela as mentiras. Não adianta. Ninguém sabe do que eu estou fazendo ou você está fazendo. Ninguém sabe, ninguém tem noção. Mas vai chegar uma hora que um colega vai descobrir e vai contar para fulano. Como os pais descobrem e desconfrontam. Não tem como fugir disso. Não tem. Porque Deus vai revelar. Ele revela. Se os pais estão orando, se estão buscando, se estão orando por vocês, pode ter certeza disso. Porque Deus não desiste de nenhum de nós. Deus não desiste do seu povo. Deus, Ele quer o melhor. E às vezes a gente acha assim: poxa, como foi que você descobriu aquilo? Como foi que você descobriu? A gente não fica catando nas redes sociais para ver se descobre alguma coisa de errado. Eu não faço isso. Eu não tenho por que ficar fazendo isso. Cada um é responsável pelo que posta. Aliás, o que você posta nas redes sociais mostra quem você é. O que você posta diz quem você é. Então, assim, hoje está assim: o que você posta lá diz quem você é. Se você posta só fotos sensuais, é isso que está no seu coração. Sensualidade. Não é Deus, é sensualidade. Se você posta só pornografia ou então só palavrão, é isso que está no seu coração. Se você posta desobediência, filmes desobedientes, é isso que está no seu coração. Não precisa ficar correndo atrás, mas uma hora ou outra aparece e alguém descobre alguma coisa. Então Deus está aqui neste lugar. Assim como Deus está ao nosso lado no momento que nós estamos sozinhos com o celular. Deus também está lá. Ele está lá. E está bem do lado. Quando a gente está teclando aqui,
está bem aqui. Ah, ninguém está vendo. Ele está vendo tudo. Tudo. Só que ele não está vendo só o que você está teclando. Ele está vendo o que está no seu coração, que você não consegue nem teclar o que está no seu coração. Porque é tão podre, tão ruim, que não consegue expressar em letras. Porque o Espírito de Deus, ele penetra. Ele conhece quem nós somos melhor do que nós mesmos. Muito melhor. Então ele sabe quem nós somos. Ele sabe do quanto nós precisamos de Cristo Jesus. Ele sabe do quanto foi importante Jesus ter morrido naquela cruz. Tá no nosso lugar de forma imerecida. Porque se Jesus não tivesse morrido no nosso lugar, se ele não tivesse pagado o preço dos nossos pecados, nós não estaríamos aqui hoje. E nós não teríamos a vida eterna. E nós não teríamos uma segunda chance. A segunda chance é em Cristo Jesus. Não há fora disso. Não existe chance fora disso. Ou estamos com Cristo, ou estamos contra Cristo. Não existe meio termo. Somente Cristo Jesus. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Comentar? Podemos orar então? Pai querido, obrigado, Deus, por quem Tu és, Senhor. Obrigado, Pai, porque Você não desiste de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor mostrou o Teu amor por nós ali naquela cruz, quando morreu por nós, Senhor, sem merecermos, quando o Teu Filho amado Jesus Cristo se entregou por amor a nós. Ele sofreu tudo aquilo, Senhor, que nós merecemos sofrer, para que a gente não sofra, Pai. O que Ele enfrentou ali naquela cruz, Ele enfrentou para que a gente não enfrentasse. Ele experimentou até a distanciamento do Deus Pai, Senhor, para que a gente não experimentasse jamais deixar ser filho de Deus. Em Cristo Jesus nós jamais seremos deixados para trás, porque Tu estás conosco, Senhor. E eu te peço, Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos adolescentes, Pai, tem misericórdia, Pai, dos pais. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a ser mais parecido contigo, nos ajuda a ter força, Senhor, para lutar contra o pecado, para que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, Te agradar, Senhor. Que a gente possa ser diferente, que a gente possa ser mais parecido com Cristo do que qualquer ator de cinema. Que a gente possa falar mais da palavra de Deus do que qualquer outra besteira que tenha na internet, Senhor. Que a gente possa parecer mais contigo, Senhor, do que qualquer ídolo deste mundo, Senhor. Que a gente não fuja da Tua presença, Pai, mas que a gente busque fugir do pecado. Que a gente fuja do pecado, Senhor. Que a gente corra para longe do pecado e para perto de Ti, Senhor. Oh Deus, como diz a Tua palavra, para onde nós iremos, só Tu tem palavra de vida eterna, Deus. Se a gente vai no monte, se a gente vai nas profundezas da terra, se a gente vai para longe, não tem, Tu estás em todos esses cantos, Senhor. Não tem como fugir de Ti, nem dentro da boca do peixe, Senhor. Jonas não conseguiu fugir de Ti. Oh Deus, que nós possamos, Pai, Te buscar como nunca antes buscamos, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser igual a Jesus Cristo, Teu Filho. Que nós possamos, Pai, ser diferentes. Em nome de Jesus, Pai, eu Te peço e Te agradeço. Amém.